Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para a nossa 14ª aula do itinerário Carreiras Universitárias. Na segunda parte da aula de Geopolítica Energética, vamos trabalhar aqui, como eu havia comentado na aula passada, as fontes energéticas alternativas. Vamos destacar aqui dessas duas fontes tidas como alternativas. Então nós vamos ainda continuar na sequência didática 4, ainda sobre a matriz energética, né? Com esse trabalho em cima das fontes alternativas. Então a gente vai trabalhar inicialmente a questão do etanol, que vai ser um recurso energético utilizado a partir da produção e da utilização, no caso do Brasil, da cana-de-açúcar. Em outros países do mundo, como os Estados Unidos, que é um dos principais produtores mundiais do etanol, a matéria-prima não vai ser a cana. A matéria-prima ela vai ser o milho, né? A base vai ser o milho. Então, o etanol, eu coloquei ali só a fórmula molecular, só a título de exemplificação, e ele vai ser bastante útil como combustível para os automóveis, no caso aqui do Brasil. Em outros lugares do mundo ele é usado como recurso energético, também para atividade industrial. Então, inicialmente vamos ver aqui quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar o etanol em relação aqui a outras fontes, principalmente a gasolina. A gasolina que é usada aqui como combustível de automóveis, né? Isso no mundo todo. Então a primeira vantagem que a gente pode colocar é a questão da poluição. O etanol ele não vai produzir lá o dióxido de enxofre quando da queima desse combustível. Isso aí já vai ser uma vantagem ambiental bastante significativa, é menos poluente do que a gasolina. E também o preço final do produto também é inferior ao preço da gasolina, que vai ser um derivado do petróleo, envolve a questão das refinarias, que tem um custo mais elevado para você chegar a esse produto, ao subproduto que é gasolina. Uma desvantagem, né? Apesar de eu ter colocado de desvantagens, aqui no nosso slide aparece inicialmente a ideia como se tivesse apenas um, mas eu vou acrescentar para vocês aqui fazer aqui uma extensão, fazer aqui um adendo em relação ao que está aqui da desvantagem. A produção de etanol ela vai envolver a monocultura em grandes propriedades rurais. Isso é tido como uma desvantagem, porque se ao utilizar de grandes propriedades rurais e se trabalhar com a monocultura, isso acaba favorecendo, de certa forma, o surgimento, a proliferação de pragas. Quando se trabalha com uma única cultura, uma única espécie, você favorece o surgimento de pragas. Isso é tido como algo negativo. Uma outra questão que aparece quando se trabalha com essas monoculturas é que você vai vai destinar uma grande área rural à prática de um gênero agrícola que não vai estar voltado para a produção de alimentos. Você vai estar reduzindo a oferta de terras para a produção de alimentos. Então, os críticos da produção da cana voltada para o etanol vão defender essas ideias como sendo desvantagens do etanol. Mas eles são minoria. Tá? Então, a ideia que vai prevalecer é a questão da monocultura como uma possibilidade para o desenvolvimento de pragas, né? E também você vai reduzir as terras para a produção de alimentos, a chamada policultura. Então, essas seriam as principais desvantagens. A gente vai observar que as vantagens vão superar as desvantagens. O etanol ele vai ser aqui muito mais
vantajoso ambientalmente do que a utilização da gasolina. E só uma observação que a gente vai ver aqui mais à frente, fazendo um exemplo em relação ao Brasil, o Brasil ele vai ser pioneiro na questão do etanol. Lá nos anos 70, o Brasil ele vai desenvolver tecnologia para poder substituir, para diminuir, na verdade, desculpa, a dependência do país em relação ao mercado internacional do petróleo. Né? Isso aí vai contribuir para o país se desenvolver tecnologicamente. Ele vai ser um dos primeiros, foi o primeiro país do mundo a desenvolver motor a combustão baseado não na queima da gasolina, mas na queima do etanol, uma queima mais limpa. Né? Então ele vai ajudar a desenvolver tecnologicamente o país. Aí eu trago para vocês aqui essa ideia: gasolina ou etanol? Então lá nos anos 70, só para a gente contextualizar, vivemos várias crises internacionais do petróleo, em função de várias questões sociais, políticas e econômicas. E o Brasil, ele, para diminuir essa dependência, ele lança a mão do chamado Proálcool. Então, o Proálcool vai ser um Programa Nacional de Incentivo ao Desenvolvimento de um Combustível Alternativo. Então, tecnologia nacional visando diminuição da dependência desse produto importado. O Brasil lança a mão lá do motor baseado em etanol. Isso vai ser possível porque vai haver uma parceria entre o Estado e o setor privado. A indústria automobilística vai ajudar no desenvolvimento de um motor a combustão baseado no etanol. Então, o Brasil vai ser pioneiro nessa tecnologia, vai exportar essa tecnologia para o mundo. Agora vamos passar para um próximo. Então aqui a gente vai observar, nesse quadro aqui comparativo, a produção do etanol e da gasolina no Brasil ao longo aqui do tempo. Então o etanol em comparação com a gasolina, de 2014 a 2018, vamos observar aqui que a nossa produção ela só vem o quê? Crescendo. 2014 para 2015 houve um aumento, em 2016 uma pequena queda, em 2017 também, mas é praticamente sem muito significativo, né? Em 2018 a gente volta a crescer. E a gasolina, ela vem também diminuindo a sua participação, vem aumentando a produção de etanol. Lembrar também que no Brasil isso vai ser explicado em parte porque a nossa gasolina ela não é uma gasolina pura. A gente adiciona aqui 1/3 de etanol à gasolina, né? Isso também para incentivar a produção do etanol e garantir também mercado consumidor para o etanol, incentivo que o Estado fornece. Isso vai ajudar também a produção cada vez maior do etanol. E também um detalhe importante que vai ajudar a entender esse processo é que nós vamos desenvolver um motor flex. Né? Então o Brasil vai ser pioneiro nesse desenvolvimento do motor a combustão, motor que vai trabalhar com mais de um tipo de combustível. Né? Nós temos motores flex, que é uma tecnologia nacional. Então isso aí vai ser um incentivo à produção de etanol. Um outro ponto aqui também importante, que muitas vezes é negligenciado, é a questão de que o etanol, a produção do etanol, a partir da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ela vai concorrer com o mercado internacional do açúcar. Então, muitas vezes, a gente tem diminuição do volume aqui de produção de etanol em função do preço da cana-de-açúcar, do açúcar, na verdade, está mais valorizado no mercado internacional. Então, muitos produtores vão preferir produzir açúcar, né, destinar a produção da cana-de-açúcar para
produção do açúcar do que para a produção do etanol, porque está mais vantajoso no mercado internacional. Então isso aí também é um ponto que a gente tem que observar quando nós temos uma diminuição do volume de produção de etanol. Nesse gráfico aqui a gente tem a produção em milhões de galões, aqui os principais produtores mundiais. Tá? Então a gente tem aqui no período de 2004 a 2016, um pouquinho mais, 2018, a produção. Então nós vamos ter aqui o quanto que é produzido, né? Aí nós temos basicamente, a gente vai observar aqui, que 2 países vão dominar esse mercado, né? São os maiores produtores. A gente vai ter os Estados Unidos, aqui em azul. Vejam que desde 2004 até aqui 2018, até o período atual, na verdade, eles vêm só aumentando a sua produção, uma participação cada vez maior, né? Lembrando que nos Estados Unidos a produção é quase que na totalidade baseada no milho, né? Com aquela ideia que vocês estudaram lá no 8º ano dos cinturões, né? Dos cinturões agrícolas que tem nos Estados Unidos, e o Brasil. Então são os 2 principais produtores de etanol, né? O Brasil também vem aumentando a sua participação, mas só que a participação americana aqui, principalmente de 2007 em diante, ela está sendo muito superior aqui o crescimento, né, do que a brasileira. Há um incentivo maior à produção de etanol. E nós temos aqui outros países como China, Canadá e aqui a União Europeia, que também vem aumentando a sua participação, com destaque para a União Europeia, que era praticamente insignificativa a produção, e que agora em 2017, 2016, 2018, já vem crescendo aqui bastante a sua produção. Tá? Então esses são os principais produtores que eu tenho no mundo. Claro que a produção de etanol ela vai estar muito relacionada à questão da conscientização ecológica, em se buscar um combustível alternativo à gasolina, né? Um combustível menos poluente, um combustível mais limpo. Tá? É uma ação alternativa. Então, o mercado vai buscar aqui outros produtos. Só que uma observação aqui na Europa, Canadá, China e União Europeia, a gente vai ter uma produção aqui baseada não na cana-de-açúcar, uma produção e também o milho também vai ser utilizado, mas em uma proporção muito menor. Vai se dar mais em função de outras matérias-primas, como a beterraba, né? Também é possível trabalhar dessa forma. Agora eu trouxe para vocês aqui os modos produtores em relação às companhias, né? De origem americana e de origem brasileira. Aqui. Esse aqui é um dado que vem aqui a partir de 2012 e vai mostrar o quê? Um domínio dessas empresas no mercado. Já vimos que eram os maiores produtores e das companhias também, sendo que a gente tem muito uma predominância de companhias americanas, né? O americano vai estar aqui no laranja e o Brasil vai estar aqui no azul. Aqui. Mesmo no Brasil, a gente vê que muitas dessas empresas são empresas multinacionais. A origem é origem estrangeira, atuam no país, mas a origem da empresa é no estrangeiro. Tá? Então nós temos várias empresas aqui. Destacar para vocês aqui algumas empresas que têm origem nacional, né? Aqui tem deixa eu mostrar aqui, só um minutinho aqui. Aqui a gente tem a Odebrecht, a Agroindústria, que é uma empresa que vai ter origem capital nacional, e a Copersucar, né? Também de origem nacional. Mas todas que aparecem, elas têm a sua origem em capital estrangeiro. Mas a maioria, as maiores, na verdade, né? E a maioria também, são empresas americanas, né? Empresas estrangeiras. A Copersucar aqui, que vai despontar como uma grande empresa na produção de etanol, né? E também do açúcar, né? Como aquilo que eu falei, depende do mercado, mas o destaque aqui é muito grande em relação à produção de etanol. Isso aqui é só para vocês saberem como esse mercado dominar as principais companhias que atuam no mundo na produção de etanol, companhias brasileiras e companhias americanas. Vejam o quanto esse mercado é importante para que essas organizações
trabalhem na produção desse produto. Aqui também nesse slide que mostra a questão da produção da safra, né? Da cana-de-açúcar, a produção de etanol, né? Vejo que vem numa crescente aqui a produção ao longo dos anos, né? Os Estados Unidos vem apresentando números maiores do que os números brasileiros, né? Mais incentivo, tem muito mais capital do que o Brasil, e por isso vem crescendo muito mais na produção de etanol, desbancando até a posição do Brasil em relação a ser o maior fornecedor dos produtos no mercado internacional. Agora a ideia aqui, pessoal, é a gente trabalhar não mais o etanol, mas um outro biocombustível, que é o biodiesel, né? Que vai ser também um derivado aqui de fontes vegetais ou animais, né? A gente vai trabalhar aqui com os óleos, né? Então, a extração de óleo a partir de um vegetal, a gente vai ver quais são os exemplos, pode ser lá o girassol, pode ser mamona, pode ser um óleo de origem animal também, uma gordura de origem animal, que vai ser utilizado para a produção lá do biodiesel, né? Que também vai ser uma alternativa aos combustíveis fósseis, né? Vão ser menos poluentes do que os combustíveis fósseis. A gente vai trabalhar essa ideia que terminou de hoje. Então, como eu falei aqui, a gente vai ter o biodiesel como sendo aqui, que a gente chama a origem, né? Um óleo vegetal. A gente vai ter aqui a utilização aqui do girassol, soja, canola, mamona, algodão e muitos outros, né? Podem também ter origem animal, né? Gordura animal. E vai ser transformado lá em metanol ou etanol, né? E vai ter a presença de um catalisador dentro desse processo, que ele vai ser capaz de funcionar como combustível para os caminhões, principalmente, né? E também para atividade industrial. Então, o biodiesel ele vai ser visto como um substituto do óleo diesel, também um derivado do petróleo, que ele é altamente poluente. Então, a ideia é trabalhar com essa fonte de energia, com esse combustível, em substituição ao diesel tradicional. E nós vamos ver muito isso aqui no Brasil, na nossa indústria automobilística, desenvolvendo lá motores para os caminhões que vão ser capazes de trabalhar com biodiesel. Então, volta e meia a gente observa rodando pelas cidades caminhões e ônibus que vão trabalhar com biodiesel, menos poluente. Tá? Então, tem frota de ônibus aqui em Brasília, isso é comum, né? Em outros lugares do país também. A gente tem lá aquela identificação nos veículos, nos ônibus, dizendo lá que este veículo trabalha com biodiesel. Então, aqui isso é comum observar nas cidades, nas capitais do país, esse tipo de utilização. Então, eu trouxe para vocês aqui a gente chama da cadeia de produção do biodiesel, né? Que vai lá desde o produtor, gerando lá a matéria-prima básica, né? Pode ser lá plantas, no caso as plantas oleaginosas, né? Como mamona, dendê, soja, girassol, algodão, babaçu, né? Que eu vou trabalhar com esse tipo de planta, né? De vegetais. A indústria que vai fazer a extração desses óleos, né? Vai para a indústria que vai promover, que vai produzir o biodiesel, né? Que vai gerar a produção, que vai produzir lá o combustível, né? Vai lá vai para o distribuidor desse combustível. E o distribuidor, eu vou levar esse material aos postos de combustíveis até eu chegar aqui no consumidor final, que serão lá, sua grande maioria, os caminhoneiros, né? Então, esse processo envolve uma série de etapas, e cada uma dessas etapas ela vai contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do país. Então, no caso aqui do agricultor, vai gerar o quê? Desenvolvimento e crescimento no setor agrícola do país. Aumenta o número de
forte de trabalho, desenvolve tecnologia, questão do consumo de gêneros agrícolas, né? No caso aqui insumos agrícolas, para poder fazer o plantio aqui dessas plantas oleaginosas. Vai desenvolver a questão da tecnologia para transformar esse óleo vegetal em biodiesel, né? Questão tecnológica, do parque tecnológico. Vai trabalhar também a questão da logística, né? De promover esse transporte desse material até o consumidor final. E também a questão que ele coloca aqui da comunicação, de incentivar, no caso aqui, a utilização desse combustível como uma alternativa, como eu falei, ao óleo diesel. E só para a gente encerrar essa ideia aqui, a gente tem no Brasil, já há algum tempo, a adição ao diesel, né, do biodiesel. Então o Brasil já vem há alguns anos fazendo um programa de incentivo ao consumo, à utilização de biodiesel, adicionando ao diesel tradicional o biodiesel, né, como maneira de estimular esse mercado consumidor. Então isso vem no Brasil recebendo bastante incentivo do Estado para que ele se torne cada vez mais comum como fonte de combustível para a nossa indústria automobilística, no caso aqui, os caminhões, né, caminhões e ônibus. Então, pessoal, para a gente poder fechar aqui a nossa aula de hoje, trabalhar essa ideia de quanto essa fonte alternativa de energia é importante para os países. Então, nós temos aqui nesse quadro, voltando aqui nesse gráfico aqui, a gente tem lá Brasil, China, Canadá, União Europeia, Estados Unidos disputando esse mercado internacional. Então, é um mercado extremamente importante, extremamente relevante para o mundo, né? Por ser um combustível menos poluente. Então, os países vão se organizar e vão incentivar seus produtores trabalhem cada vez mais com essas fontes, com essa fonte menos poluente. E esse incentivo vai estar através de subsídio financeiro e também subsídio técnico. Então vai haver um incentivo técnico, fornecer lá conhecimento, desenvolver tecnologia para poder trabalhar com essa fonte de combustível. E aproveitando a potencialidade do país, no caso do Brasil, a potencialidade da cana, principalmente na região de São Paulo, que vai ser a principal região produtora de cana do país, e também a região Nordeste, mas a de maior destaque vai ser São Paulo. E nos Estados Unidos vai trabalhar a questão dos cinturões agrícolas com milho, né? Já na China também vai se trabalhar com milho, também com a cana-de-açúcar. No Canadá vai se trabalhar mais com a ideia também do milho, da beterraba, na União Europeia da mesma maneira. Então, isso vai ser importante na disputa no cenário internacional em relação à produção e oferta desse bem de consumo. Um bem de consumo aqui importantíssimo, né? Vai ser visto como bem de consumo. E buscando sempre aquela ideia de gerar menos poluição. Só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, fechar a nossa aula, nós vamos ver que na atualidade, cada vez mais as indústrias, a indústria automobilística, né, ela busca desenvolver motores menos poluentes. Além da ideia de trabalhar com etanol na substituição à gasolina, trabalhar com os motores elétricos, né, os motores à base de energia solar. E recentemente saiu uma reportagem afirmando que a indústria automobilística alemã, no caso aqui, me fala a memória, é a Mercedes, né? A Mercedes, ela tem um projeto que até 2025, bem pertinho aqui da gente, ela pretende não mais produzir motores a combustão, vai trabalhar com motores elétricos. Então perceba o quanto é importante buscar alternativa a combustíveis poluentes. Tá? Então, há uma tendência no mercado internacional, principalmente na Europa, de se trabalhar de maneira cada vez mais rápida com combustíveis, com motores não poluentes.
E, como eu falei, dei o exemplo aqui do caso da Mercedes na Alemanha, eles vão investir na casa de mais de 500, mais de 50, desculpa, bilhões de euros para poder desenvolver o mais rápido possível, atingir a meta até 2025, a produção apenas de motores elétricos. Então veja o quanto isso é importante. A produção do etanol, ela tende cada vez mais a crescer, mas ela depende muito do incentivo do Estado e também do consumidor buscar esse tipo de fonte de combustível não poluente. Então a gente vai estar encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecer a todos aí pela audiência e lembrá-los também que nós agora iremos fazer no dia 14 de agosto, nós vamos ter a nossa prova da A6. Tá? A prova do itinerário ela vai se dar apenas na A8. Então nós teremos aqui um acúmulo de conteúdo para a nossa A8. Então nós temos que continuar os nossos estudos aí de maneira gradual, né, para que a gente possa chegar lá na A8 com o conhecimento necessário para realizar as provas. Obrigado a todos mais uma vez pela assistência. Qualquer dúvida, a equipe de Geografia do segundo ano está à disposição. Vocês podem se manifestar lá no chat. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.